Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Esta é mais uma aula do nosso curso de comunicação baseado no livro Habilidade com as Pessoas. Nesta aula, nós vamos falar sobre o impacto dos ruídos na comunicação interpessoal. Se você já vem acompanhando as outras aulas, você vai se lembrar que nós estamos fazendo a leitura de capítulos do livro Habilidade com as Pessoas, em especial do livro 1, em que eu trato da comunicação como uma arte esquecida. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do livro 1, capítulo 5, tá bom? Então preste bastante atenção. É o capítulo 5 do livro 1, em que a gente fala sobre ruídos. Uma coisa importante para você que já vem acompanhando essas aulas. Você já deve ter percebido que no meu blog, que é o palestrantesimonhill.wordpress.com, a cada terça-feira sai o texto da aula do sábado anterior. Então, esta aula que você está vendo hoje, você pode ter acesso ao texto dela, ou seja, ao capítulo número 5 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas, nesta próxima terça, na terça que se segue, tá bom? Então, vamos lá. Ruídos. Você já deve ter percebido que nós estamos tratando de problemas que estão no subsolo da comunicação. Eu fiz a analogia sobre a sapata que sustenta o prédio. Então pense num problema de comunicação como sendo um prédio e na base, na fundação desses problemas existe ali uma sapata, aquela caixa de concreto armado que sustenta o peso do prédio. Então, nos últimos vídeos, o que nós fizemos aqui é discutir quais são essas sapatas, ou seja, que está na fundação dos problemas de comunicação. Nós falamos sobre a falta de estímulo, que é uma falha da educação doméstica, falamos do ensino de conceitos errados, que é uma falha da educação formal, propriamente dita, falamos dos modismos corporativos, que é uma falha ou um problema de comunicação, que é culpa, aí a responsabilidade mesmo, culpa no sentido de responsabilidade da educação profissional, do meio empresarial, do meio carreirístico, ok? E agora nós vamos falar sobre os ruídos na comunicação, que é, em grande parte, a parcela, por assim dizer, pessoal, ou seja, de responsabilidade do indivíduo mesmo quanto a uma comunicação ruim. É importante dizer isso porque muitas vezes a pessoa diz assim, Simon, eu até queria melhorar a minha comunicação, mas eu não sei como. Olha, o problema não vai desaparecer sozinho, você vai ter que fazer alguma coisa para resolver isso. E em geral é começar tratando os ruídos, tá bom? Então vamos lá, você vai perceber que o capítulo 5 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas, que trata dos ruídos na comunicação, ele é um capítulo curto, porém muito, muito impactante. Nós estamos lendo a página 42 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas. Vamos lá. Ruído é a expressão usada pelos cientistas sociais para definir qualquer força que interfira na comunicação. Esta força pode ser de ordem externa, que incluem fatores fora dos interlocutores que os impeçam de falar e ouvir claramente, como também distrações. De ordem fisiológica, quando um dos comunicadores possui uma deficiência física, como por exemplo de dicção ou de audição, ou psicológica, quando um dos comunicadores, ou os dois, tem sua capacidade de se expressar ou compreender prejudicada por fatores inconscientes, como o caso da senhora no aeroporto que eu citei numa aula anterior, quando eu falo sobre o ensino de conceitos errados. Então, apenas para você ter uma introdução rápida da definição que nós, especialistas em comunicação, temos de ruído, ruído é isso, é tudo aquilo que interfere na comunicação. Todo tipo de estímulo externo que possa interferir na comunicação face a face é chamado de ruído. Existem aí 3 tipos, que é o de ordem fisiológica, como eu mencionei para você, que são as distrações, que é de ordem externa, e ruídos de ordem psicológica, ok? Destes 3 tipos de ruídos, o psicológico é o mais perigoso. Os ruídos externos e fisiológicos são facilmente identificáveis.
Você os nota rapidamente ao sentir seus efeitos, como, por exemplo, um som alto no apartamento ao lado, a dificuldade de escutar o que o outro está falando ou problemas de dicção para falar corretamente. No entanto, os ruídos psicológicos, também conhecidos como ruídos mentais, eles são imperceptíveis e não fomos ensinados a percebê-los. De modo geral, não sabemos identificá-los e associar seus efeitos a eles com a precisão e velocidade necessárias para neutralizá-los. Então essa é a grande dificuldade, o grande perigo de um ruído psicológico ou um ruído mental. Ok? É que você não foi treinado para percebê-lo e, em geral, a gente não consegue identificá-lo na velocidade necessária para cortar esse ruído. Essa diferença lá é fundamental, porque você deve estar ouvindo aí, no som desse vídeo, o som de passarinhos que ficam aqui em volta da minha casa. É provável também que você já tenha ouvido em vídeos anteriores o som de cachorro ou de um carro que passa na rua e coisas do tipo. Esses ruídos, eles são de ordem externa e são facilmente identificáveis. O Simon está falando num ambiente que perto dele ou próximo da onde ele está, tem ali a presença de um animal, de um outro ser, um movimento passando ali, ok? Mas no que diz respeito a ruídos mentais, são coisas que estão presentes na psicologia do interlocutor e você não consegue ter acesso. Por exemplo, você pode dizer se você sabe o que eu estou pensando agora. Provavelmente não. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas preocupado com a visita de alguém que vai chegar. Então você não sabe. Mas isso interfere na maneira como eu estou reagindo à nossa comunicação. Então é importante entender isso. Desde que passamos a trabalhar mais com a mente do que com o corpo, estamos expostos constantemente a distrações que dão brecha para problemas de comunicação muito mais sutis do que simplesmente não prestar atenção ao outro. É cada vez mais comum estarmos fisicamente presentes e mentalmente ausentes. Uma pessoa está ali, na sua presença física, mas com a cabeça em outro lugar. Assim, um ruído psicológico refere-se a problemas de comunicação totalmente desconhecidos pelos interlocutores. Esses ruídos vão desde uma atitude do receptor, que ouve apenas o que lhe interessa e se apega mais à sua opinião do que ao conteúdo da mensagem, até a reações mais adversas, como agressões e abusos verbais. Muitas vezes o sujeito está ali com ruído mental na cabeça, ele está ali pensando em alguma outra coisa que não o assunto da comunicação, e quando o interlocutor insiste para que ele preste atenção, ele explode. Você já deve ter visto pessoas assim. Mas o que você está falando? Para de me cobrar, cara. Por que a pessoa reage assim? Porque ela está com ruído mental. Em minha análise dos problemas de comunicação, eu identifiquei alguns ruídos psicológicos que são bem específicos. Eu vou começar, a partir de agora, a falar deles para você. Quero que você registre. O primeiro deles é a distorção. Você já percebeu como que as pessoas distorcem as mensagens que recebem? Quanto mais pessoas estiverem envolvidas num processo de comunicação, maior será o risco de distorção da mensagem. Preste atenção nisso. Quanto mais indivíduos estiverem presentes num processo de comunicação, maior o risco de distorção. Cada um de nós tem um jeito diferente de processar a informação e de interpretar o que acontece. E muitas vezes um mal-entendido surge na transmissão de uma mensagem graças a um ruído causado na sua comunicação. Então a distorção ela faz com que o indivíduo prejudique a qualidade da mensagem. Pense, por exemplo, que você vai numa cafeteria e aí você pede ali um café expresso. Só que você gosta do seu café expresso com aquela espuminha de leite sobre aquela camadinha fina de leite ali em cima do café. Em algumas cafeterias, o nome desse tipo de café é o café macchiato. Então pense que você não sabe que isso se chama café macchiato e pede para a garçonete fazer para você um café com espuminha de leite em cima, ok? Se essa pessoa que anotou o seu pedido for a mesma pessoa que vai fazer o preparo do café, o que raramente é o que acontece,
você vai receber ali um café com chances de acerto bem maiores do que aquela pessoa que não ouviu a mensagem direto de você. Por quê? Porque entre o momento em que ela registra ali o seu pedido e vai até a sala de preparo do café, ela distorce a mensagem. Então ela pode chegar lá para quem prepara o café e dizer assim, olha, o fulano da mesa 12, ele está querendo um macchiato, mas na verdade você só queria uma pontinha da espuma do leite ali em cima. Então o número de envolvidos dentro de uma comunicação é diretamente proporcional ao número de distorções que essa mensagem vai ter, ok? O segundo ruído mental é o individualismo, que impede a pessoa de enxergar as coisas do ponto de vista de quem fala e a faz rebater o que está sendo dito sem antes ouvir e avaliar o assunto por completo. Isso tira o brilho da comunicação interpessoal, porque é como rir de uma piada antes que a pessoa que está contando a piada termine. A graça se perde e você interrompe a outra pessoa, além, é claro, de ser uma falta de respeito. Quando o ouvinte é individualista, ele tenta completar aquilo que o outro está falando. Então, na base de um problema de audição, por exemplo, a pessoa não tem a habilidade de escuta ativa, você pode observar que existe o ruído mental do individualismo. Outro ruído terrível que beira ao pecado é a discriminação ou deixar-nos guiar por estereótipos. Certos termos como, o fulano é branco, não, aquele ali é negro, ele é o português, né? Não, aquele ali é rico, olha o patrão. Não, aquele ali é operário, é o caipira. Ou então aqueles rótulos regionais, o gaúcho, o mineiro, entre outros, são, na verdade, formas de predispor a pessoa a não dar a atenção devida àquele sujeito. Então, na base do ruído da discriminação, existe um ataque à credibilidade do interlocutor. Então, as diferenças que existem entre os seres humanos, elas moldam os ambientes de comunicação e não podem, em hipótese alguma, interferir na qualidade da mensagem. Saber respeitar o outro e aceitá-lo é a base para você ser um bom comunicador. Então, por isso que a discriminação ela é um ruído terrível. Um ruído muito comum entre os homens, e agora indivíduos do sexo masculino, é a competição inconsciente. Você já deve ter percebido que numa rodinha de amigos, quando uma pessoa conta uma piada e as outras riem, né? Imediatamente um colega que está ali na roda, ele quer tentar contar outra piada para ficar mais interessante. Por quê? Porque o indivíduo que sofre desse problema da competição inconsciente, ele acredita que ele está o tempo todo defendendo um espaço. E ele não é capaz de saber que em determinadas situações o outro tem mais poder do que ele nas relações. Então, por exemplo, se você é um funcionário de uma organização e o seu líder, o seu supervisor direto ali dentro da organização tem a mesma faixa etária que você, tem os mesmos gostos, as mesmas preferências, é muito comum que você tente bater de frente com ele em coisinhas irrelevantes. Não, a marca do carro do fulano é legal. Não, mas aquela marca ali não funciona. Não, mas aquele manual que ele preparou pra gente, eu achei que foi muito útil. Mas você achou? Eu não gostei de nada daquilo. Então, é a pessoa que se torna crítica demais, porque na verdade ela tem uma competição em nível inconsciente com o outro. Ok? Olha que interessante. Numa relação de hierarquia, o indivíduo que está sujeito ao cargo do outro muitas vezes se sente frustrado e proíbe-se de ouvir o que o outro está dizendo. Quando é preciso estabelecer um diálogo, ambos querem se fazer entender contando ou cortando, interrompendo a palavra do outro. A competição inconsciente ela é uma espécie de concorrência mental. Então, já falei para você do primeiro ruído, que é a distorção. Vamos relembrar? Olha aí, isso está na página 43 do livro Habilidade com as Pessoas. Primeiro ruído mental, ou ruído psicológico, a distorção. Segundo, o individualismo. O terceiro, a discriminação. O quarto, a competição inconsciente. E agora, o quinto, que é a transferência inconsciente.
Eu vou aproveitar, vou combinar os dois últimos ruídos, tá? Que é a transferência inconsciente e a projeção inconsciente. A transferência inconsciente caracteriza-se quando o receptor de uma mensagem tem um sentimento em relação a uma pessoa parecida com o interlocutor e transfere esses sentimentos para ele, indispondo-se ao que está sendo comunicado. Vamos imaginar que você já teve um gerente que foi muito cruel com você, um carrasco. Ou que você teve um professor no ensino médio que era um professor muito chato, muito chato. E esse professor era magro e careca e tinha o olho puxado, né? Então, toda vez que você olha para mim no vídeo, você transfere aquelas características do seu professor para o Simon. O contrário também acontece. Você conheceu alguém, ou conhece alguém que você gosta muito, que é um cara carismático, que é um cara simpático, que tem essa coisa de compartilhar conhecimento. Quando você vê o Simon Hill na tela e você lembra, né, daquele aspecto dessa pessoa carismática, simpática, generosa, você atribui aquelas qualidades a mim. Isso é que é uma transferência inconsciente. É o que acontece quando muitas vezes você diz assim, eu não sei por que eu gosto daquele fulano ali, rapaz. O cara, ele tem um jeito, né? Tem pessoas que dizem assim, fulano tem uma áurea. É porque você transfere, né, sensações, emoções de outra pessoa que você gosta para aquele indivíduo. E também, é claro, de pessoas que você não gosta para aquela determinada situação. Qual é o resultado disso? Quando você transfere, a comunicação fica impossível de se acontecer de maneira autêntica. Imagine, por exemplo, que você tem estudado num colégio dirigido por um padre muito rigoroso. Toda vez que você vê um padre na rua, você bloqueia, você imagina que todo padre é rigoroso. Em geral, é o que acontece com pessoas que são vítimas de violência na infância, né? Pensa, por exemplo, uma mulher que ela teve experiências amorosas insatisfatórias, né? Ela foi traída várias vezes. Ela fica com medo de se relacionar com outros homens ou com outras pessoas no que diz respeito a um relacionamento amoroso. Então, lembre-se, a transferência inconsciente é quando você transfere para uma pessoa que você acabou de conhecer ou que vai conversar coisas referentes a outro relacionamento que você teve. Já a projeção inconsciente faz com que o sujeito acredite que o interlocutor tem intenções que nós teríamos no lugar dele. Então, você deve ter visto pessoas que falam assim, eu se fosse você, eu tinha xingado ele na hora que ele fechou você, eu perseguia ele até o próximo sinal ali e fechava esse sujeito. Imaginou a cena? Ok. Então, a pessoa, neste caso, ela está falando para você o que ela faria. Mas na projeção inconsciente, a história é mais ou menos assim. Você está andando no trânsito, aí alguém fecha você, você toma um susto, encosta o carro. E aí depois você vai contar para essa pessoa. Na hora que você está contando para a pessoa o que aconteceu, o ato do sujeito ter fechado, né, a sua frente, na hora que você estava andando, aí a pessoa te interrompe e diz assim, já sei, você foi atrás dele e brigou com ele no próximo semáforo, né? Ou seja, ela tentou julgar você com base naquilo que ela faria naquela situação. Muitas pessoas agem assim. Por exemplo, se o indivíduo ele é movido pela inveja, ele vai ter essa coisa de pé atrás com qualquer pessoa que se aproxime dele. Porque ele vai achar que o outro está sendo invejoso em relação a ele. Se o indivíduo tem essa coisa, por exemplo, da insegurança, ele vai ficar com medo de todas as pessoas que se aproximem dele, porque ele é inseguro, não porque a outra pessoa está tentando ferir a segurança dele. Entendeu? Então é importante você fazer essa diferença. Na transferência inconsciente, eu pego uma característica de alguém que eu conheço e projeto em você. Na projeção inconsciente, eu projeto em você uma atitude que eu teria na sua situação. Isso é perigoso porque faz com que fiquemos com o pé atrás em relação ao outro e assim a gente não presta atenção no que ele realmente está transmitindo. Sabe aquele ditado que diz assim, um pescador reconhece o outro de longe? Em grandes centros é assim, olha, um malandro bate o olho e percebe o outro, sabe os trejeitos do outro.
Se você já lutou artes marciais em algum momento da sua vida, você percebe que a linguagem corporal de um lutador de arte marcial é diferente de uma pessoa comum. Por quê? Porque você já praticou aquele esporte, então você olha e reconhece. Na projeção inconsciente, essa ideia nem sempre é verdadeira, tá bom? Não dá para você saber se você está projetando no outro a característica que você tem, que você acredita ter, ou se de fato ele está com aquele pensamento, com aquela intenção. Quem falou muito sobre essa questão dos ruídos mentais foi o Pierre Weil, tá? Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, se eu não estou enganado, é o livro Não é o Corpo Fala, que é um livro famoso dele. Eu acho que é Linguagem Corporal nas Relações Humanas e Familiares, uma coisa assim. É um livro de 1971. Depois, se você quiser aprofundar um pouco mais. Agora eu gostaria que você fizesse comigo aqui um pequeno exercício. Raciocina comigo aqui, olha. Quantos desses ruídos de comunicação você conhece? Ou conhecia, ou já tinha ouvido falar? Deixa aqui no comentário a resposta. Quantos destes ruídos mentais você já conhecia? E agora uma segunda pergunta. Você saberia identificá-los no seu dia a dia? Além dos ruídos de ordem externa e fisiológica, a gente precisa aprender a reconhecer os ruídos psicológicos, porque eles causam e sustentam muitos dos problemas de comunicação que prejudicam os relacionamentos. Quanto mais rápido uma pessoa aprender a identificar esses ruídos, mais rapidamente também, ou menor será o tempo que ela vai gastar para resolver problemas de comunicação. Ok? Então é muito importante você se lembrar disso. Quando você tem um ruído, que é um problema que interfere, é uma força que interfere na qualidade da comunicação, na qualidade da emissão e recepção da mensagem, mais fácil vai ser, quanto mais ruídos tiver, mais fácil vai ser da sua comunicação gerar problema. Mas se você se lembra bem, nós fizemos nas últimas aulas uma abordagem das bases, das causas que sustentam os problemas de comunicação. Se você me permite agora, eu gostaria de fazer aqui uma rápida revisão e uma introdução já ao nosso próximo assunto, tá bom? Eu estou na página 44 do livro Habilidade com as Pessoas. Estas causas da má comunicação são como uma camisa de força. Não ser ensinado e se apegar a modelos obsoletos, aprender modismos e desconhecer ruídos, dá a falsa sensação de que a comunicação é uma habilidade natural que apenas alguns possuem e muitos param de se preocupar com a falta dela, se adaptando a uma comunicação ruim. Espero que você tenha entendido o ponto. Quando você sofre dessas causas de comunicação ruim, que nós estamos mencionando aqui nos últimos 4 vídeos, é importante você lembrar disso. Se você sofre com problemas de comunicação ruim e não conhece essas causas, você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar preso, como que numa camisa de força, e vai acreditar que a comunicação é um dom natural. O Simon é um bom comunicador porque ele nasceu assim, quando na verdade você pode desenvolver essa habilidade. Chegar a este entendimento sobre as causas da comunicação deficiente, para mim foi ao mesmo tempo um alívio e também um peso. Por quê? O problema que envolve a comunicação, ele é um problema mais sério do que o que eu pensava quando eu comecei a minha pesquisa, mas também permitiu que eu compreendesse o que e por que muitos preferem não aprender a se comunicar melhor. Eles temem que ao melhorar a sua qualidade de comunicação, isso traga mais problemas do que soluções. Você já teve essa sensação? Que você resolve um problema, você cria outro? Muitas pessoas não desenvolvem a sua habilidade de comunicação com essa preocupação. Então, peraí, se eu resolver esse problema aqui, isso aqui pode me gerar um problema no relacionamento. Se eu começar a ser mais assertivo, pode ser que a minha esposa ou meu marido comece a me evitar. E aí eu vou ter um outro tipo de problema. Então é melhor não fazer essa evolução da comunicação. Afinal, se o problema na sapata de um prédio compromete toda a estrutura de um edifício, ele pode ser resolvido abandonando o prédio e derrubando a construção. Não é verdade? Então é importante você entender isso.
Por outro lado, no que tange à comunicação interpessoal, não há a possibilidade de você abandonar a sua vida em sociedade e começar a viver como um ermitão. As causas de comunicação em si mesmas, ao invés de trazer respostas ao problema que elas sustentam, elas geram uma série de perguntas que precisam ser respondidas. Por quê? Porque, fazendo agora aí um contraponto àquela analogia do prédio, se existe um problema na fundação do prédio, você resolve isso ou fortalecendo a fundação com uma estrutura externa ou abandonando o prédio. Só que na comunicação interpessoal, você não vai poder viver sozinho. Você vai ter que ter interação face a face todo dia, seja para ir buscar um pão na padaria, para abastecer o carro no posto de combustível ou fazer qualquer coisa desse tipo. Então não dá para simplesmente abandonar a sua vida em sociedade. Mas aí surge a pergunta, então como é que eu melhoro a minha comunicação? E quais os efeitos colaterais que isso traz? No livro Habilidade com as Pessoas, no capítulo 5 aí do livro 1, o parágrafo 12, eu elenquei algumas perguntas que eu quero considerar com você. Quer ver? Por exemplo, como saber se a sua habilidade de comunicação atual pode ser melhorada ou se o que você já experimentou em matéria de relacionamentos é tudo o que se pode experimentar? É uma boa pergunta? Que riscos uma mudança no campo da comunicação trará a você como pessoa? Havendo margem para melhorar a sua comunicação, até que ponto isso pode ser feito sem uma utopia, sem assim esperar uma fórmula maravilhosa, ou seja, de uma forma equilibrada? Mais uma pergunta. Que impacto uma mudança deste porte pode trazer nos relacionamentos que você já tem? E ainda, qual o caminho mais curto para melhorar a comunicação? Se é que existe um caminho mais curto. Entendeu? Todas essas perguntas serão respondidas a partir do próximo vídeo em que eu falo sobre indicadores de sucesso na comunicação. Porque até aqui, até este vídeo, nós falamos sobre os problemas relacionados à comunicação, que faz com que muitas pessoas entendam a comunicação como uma arte esquecida, e falamos também que a causa desses problemas são causas submersas à realidade, são coisas que a gente não vê todo dia. Mas a partir do próximo vídeo, eu vou responder para vocês essas perguntas. Mas uma pergunta em especial, que eu acho que resume todas essas perguntas do parágrafo 12, que eu acabei de ler para você. A pergunta é a seguinte: é possível ser um comunicador competente em qualquer fase da vida? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas que você conhece e sabe que precisam melhorar a comunicação delas, tá bom? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta foi mais uma aula do nosso curso de comunicação. Uma ótima semana e até sábado que vem. Tchau!